Bom dia, nós vamos apresentar o trabalho final de Arquitetura de Computadores 2, que é o Caso Palavras. O grupo apresentante é composto por mim, Carlos Eduardo, e o meu colega Vitor Gustavo. Bom, começando aqui no código, bem no início, ele dá um jump na função start, que no caso é a função aqui que vai iniciar o programa, né? Inicializar os registradores, tudo, botar os contadores, vai printar qual palavra o caça-palavras está atualmente buscando e também vai printar o caça-palavras em si. Aqui eu tenho uma função search word, que ela é responsável por chamar todas os outros subprogramas que vão fazer todo tipo de busca ali pelo caça-palavras, né? Vai procurar da esquerda para a direita, de cima para baixo e etc. Agora indo para o passo importante ali, que nos foi pedido para explicar, que é o fluxo de como o programa mesmo ele vai fazer essas buscas aí. Bom, aqui eu tenho a função para achar a palavra da esquerda para a direita. Eu dou push aqui na stack, né, para começar. Daí aqui eu dou início ao processo. Eu vou jogar a palavra em DL, no caso só o primeiro índice, né, a primeira letra. Eu vou fazer a mesma coisa com caça-palavras. Aqui eu vou comparar o DL com 0, que no caso eu quero ver se a palavra foi percorrida. Então, no caso se achou toda a palavra no caça-palavras, ele vai dar um jump nessa função verifica pela substr aqui, que basicamente vai guardar o ponteiro e os contadores ali e vai chamar essa função achou substr para dar o retorno, né? Vai destacar a palavra lá no caça-palavras printado. Daí voltando aqui no processo, eu também tenho a opção de dar o compare em DH com 0, que no caso o DH é o caça-palavras, né? Daí aqui eu quero ver se o caça-palavras chegou ao fim. Se ele chegar nesse compare aqui, quer dizer que ele não achou a substring, né, que a gente está procurando. Ele vai dar um jump aqui para essa função, não achou a substr, e ele só basicamente vai encerrar essa função de busca aqui e vai partir para a próxima. Aqui eu também posso comparar DH com DL. Bom, no caso aqui eu vou comparar se ambas as letras são iguais. Tipo, eu tô no índice 1 da palavra e, sei lá, no índice 10 do caça-palavras, eles têm a mesma letra. Tipo, a palavra começa com A e achou um A no meio do caça-palavras. Daí, se esse for o caso, ele vai dar um jump no achou uma parte da substring, né? Achou o início ali. Daí, vindo aqui nessa função, ele vai dar um incremento tanto na palavra quanto no caça-palavras, né? Vai dar um incremento no índice dos dois. Feito isso, ele vai retornar para esse processo aqui de cima. E ele vai fazer esse loop até ou chegar no final da palavra ou chegar no final do caça-palavras. Daí aqui eu, por exemplo, ele achou só até metade da palavra, só que daí ele viu que a próxima letra não correspondia, né? Então ele não chegou a achar a palavra inteira. Daí aqui eu vou passar o ponteiro do caça-palavras em SI e eu vou dar um pop nesse daí para liberar espaço na memória, porque como aquela letra não fazia parte da palavra que a gente estava procurando, é inútil guardar essa informação, né? Daí aqui eu vou dar um incremento no DI e eu vou incrementar também o contador de colunas.
prosseguindo aqui, eu dou o push na stack em DI novamente. Aqui eu comparo se o contador da coluna é 22, que no caso 22 é o tamanho do caça-palavras aqui, né? 22 por 22. Daí beleza, se for 22, no caso o fim da coluna, ele só vai dar o jump nessa função que vai pular para a próxima linha do caça-palavras, né? Que no caso ele só vai incrementar o contador da linha aqui, né? E vai reiniciar o contador da coluna, vai botar 0 aqui. E vai repetir o processo e ele vai ficar fazendo esse loop até, como eu disse antes, né? Chegar no fim ou da palavra ou do caça-palavras. Daí esse foi o processo para achar da esquerda para a direita. Agora eu vou explicar o de cima para baixo, que é um pouquinho diferente. Tem uma etapa a mais ali. Bom, aqui eu dou o push na stack, né? Aqui tem a função principal, digamos assim, que vai ficar fazendo loop. Ele passa a palavra, o primeiro índice aqui em DL, e aqui em DH ele passa o primeiro índice do caça-palavras. Aqui ele vai comparar se achou a palavra toda, completa, né? Vai comparar com 0. Beleza, aqui ele vai fazer a verificação toda, né? Passar o ponteiro em SI para armazenar ali, botar os contadores, tudo. Daí ele vai dar o jump aqui na função que vai dar o retorno para o usuário, né? Que vai destacar a palavra lá no console, no terminal. Daí voltando aqui, comparar se o caça-palavras chegou ao fim, que no caso é o DH. Ele vai só retornar que não achou a substring e vai pular para a próxima função ali. Aqui eu comparo se ele achou alguma letra da palavra. Ele vai entrar na função ali, achou uma parte, que ele vai incrementar o índice da palavra. E aqui entra uma coisa diferente, que no caso, como eu estou procurando de cima para baixo, eu não posso simplesmente dar um ink aqui, né? Porque no índice do caça-palavras. Porque se eu desse um ink, ele só ia pular para o índice ali, para a letra ao lado, né? Daí aqui eu adiciono no índice atual 22 posições, que no caso é o equivalente para pular uma linha. Então, tipo, estou aqui nesse índice do I, eu adiciono 22 posições e consequentemente ele vai cair aqui no A, que está logo abaixo. Cadê aqui? Aqui. Daí beleza, ele vai fazer essa comparação aqui, vai achando as partes da substring, fazendo loop, até uma hora se ele chegar ali, né, ao fim da palavra, se ele achar a palavra de fato, ele vai retornar lá o que achou. Se aquela letra lá for não corresponder à palavra completa, ele só vai mover aqui o pointer para o registrador SI, vai dar o pop in DI, incrementar, vai incrementar também o contador da coluna e tipo vai jogar esse DI na stack, né, na pilha. E aqui no final ele vai fazer a comparação lá, né, se tem que pular a linha ou não, se chegou ao final da linha atual e passa para a próxima. Daí no caso acho que a minha parte seria mais isso, né? Aqui ele tem as funções que finaliza ali os processos. Aqui ele tem a função que finaliza essa parte aqui quando ele acha a substring. Aqui ele tem a função para finalizar o processo da busca em si ali, né? De cima para baixo. Que no caso ele só retira os itens da pilha aqui por meio do pop. Beleza, agora o Vitor vai explicar ali
como funciona o processo de busca diagonal. E é isso. Boa tarde, professor. Eu sou o Vitor e eu vou apresentar parte da Search diagonal esquerda acima. Bom, primeiramente, DI, o push DI é onde é o início da procura. Então, a gente vai para o Search em diagonal esquerda acima. Primeiramente, a gente vai mover o DL, que significa, o DL vai ser passado para SI, e o DL ele é a primeira letra da palavra, que vamos procurar em SI, que seria a palavra inteira. Após isso, move DH para DI. DH ele é o index do caça-palavra. Então, se DL for zero, isso quer dizer que achou a palavra, porque ele vai comparar DL e se DL chegar a zero, quer dizer que a palavra foi achada. Após isso, se for verdadeiro, então jump equal, a gente pula para verifica pela substring diagonal esquerda acima. Após isso, a gente vai comparar o DH com zero. Se DH for zero, então isso significa que acabou o caça-palavra e a palavra não foi achada. E se acontecer isso, ele vai para não achou substring diagonal esquerda acima. Após isso, ele compara DH com DL. Isso quer dizer que se ele achou a letra que deveria ser achada, ele vai incrementar 20 vezes, vai incrementar 23 vezes para verificar a letra de baixo. Esse incrementar 23 vezes, ele significa porque o caça-palavras, se você mover 23 vezes, ele vai chegar bem na letra de baixo, certinho. Então, por isso é incrementar 23 vezes. Se isso ocorrer, então ele vai pular para o achou part substring diagonal esquerda acima. No move SI com ponteiro da palavra bx, se não achou o que deveria ser achado, vai ser resetado a palavra. Por isso o pop DI e o incrementa DI, que ele vai para a próxima casa. Depois disso é incrementado o contador da coluna e dá um push DI, que salva o lugar no qual vai ser procurado. Que nem lá em cima a gente mostra move DH para DI. Ali o push DI ele salva o lugar onde será procurado. Após isso, ele compara o contador coluna com 22 e verifica se é o final da linha. Após isso, ele vai pular para a próxima, vai para a próxima linha da diagonal esquerda acima. Se sim, ele vai para a próxima. E se não, ele vai pular para search em diagonal esquerda acima. Ou seja, ele irá continuar o loop. E é isso a minha parte. Beleza, agora com o código, com a gente dando uma explicada aqui em algumas das funções que fazem a busca, eu vou compilar o código aqui para eu poder rodar ele no DOSBox. Daí agora é só aguardar. Acho que esse é o último passo aqui da compilação. Já está finalizando. Aí, beleza. Ele vai abrir aqui a telinha para salvar o arquivo.
Agora eu vou pegar aqui no DOSBox. Não é esse, é esse aqui. Vou inicializar aqui, botar no diretório que está o arquivo lá. E vou rodar. Bom, aqui a gente já pode ver que o programa ele passou aqui pela função start ali, né? A inicial. Printou ali que está procurando pela palavra tal. Printou aqui o caça-palavras em si. Daí ele já passou aqui no search word. Deixa eu minimizar isso. Passou aqui no search word. Ele foi buscando aqui, né? Ele foi passando por todos esses meios de busca até achar o que correspondesse ao que a palavra tá, né? Aqui no caso é da direita para a esquerda, então ele passou aqui na função de procura da esquerda para a direita, não achou. Ele foi pro próximo aqui, né? Que eu dou o call no caso aqui eu reseto o ponteiro, né? do caça-palavras. E aqui eu chamo a função para achar da direita para a esquerda, que no caso é onde vai achar essa palavra aqui. Daí pode ver que aqui que quando acha ele destaca a palavra, né? Ele pinta os caracteres. Daí que apertando algum input aqui do teclado, ele passa para a próxima palavra. Aqui tem o processo na diagonal que ele fez. Esquerda para direita. Esse ele achou tanto na diagonal quanto de baixo para cima. De cima para baixo. Da direita para esquerda. De cima para baixo. E aqui ele vai achando nas mais variáveis formas, né? Que foi passado pra gente, no caso esse caça-palavra já pronto. Com as palavras, né? E aqui chegou ao fim. No caso a última palavra é óbito. Deixa eu só confirmar. É isso aqui mesmo. E acho que seria isso. Então agradecemos aí pela atenção. Valeu.